Fala galera, beleza? Vídeo novo aqui no canal. Esse vídeo tá muito interessante porque foi gravado, foi feito com base nos comentários. Eram muitas dúvidas sobre esse tema, que sempre tiveram. Uma dúvida que eu tinha muito quando comecei a tocar guitarra, que são os 10 pontos principais, cruciais, das diferenças entre amplificadores valvulados e transistorizados. Eu sou técnico eletrônico especializado em amplificadores valvulados, tenho autoridade nesse assunto e sei o que eu estou falando, então fica aí até o final do vídeo que hoje você vai aprender as diferenças de som, de timbre, construção do amplificador, preço, se um é melhor que o outro, se não é, e aquele que é melhor para o teu som. Isso tudo para você não gastar dinheiro à toa, então fica até o final. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa seu joinha e seu comentário, que é muito importante. Como você viu, esse vídeo foi feito em base nos comentários. Deixa seu comentário, compartilha seu conhecimento com o pessoal aí. Aqui é vídeo de graça todo dia, conteúdo bom. Se inscreve, me ajuda, compartilha esse vídeo, tá? Vamos lá. Só compartilhando uma coisa com vocês, eu abri uma área nova aqui no canal, que é o Clube dos Canais, para membros do canal. Onde você assina, você tem um suporte completo, eu vou explicar tudo. Nível 1, você tem prioridade nos comentários. Nível 2, prioridade nos comentários e suporte no WhatsApp diretamente comigo. Qualquer dúvida que você tiver, você vai me mandar um WhatsApp e eu te respondo, tá? Vocal, você pode até me ligar. Eu tenho uma diferença de fuso horário que eu não estou no Brasil, mas se me ligar, eu estiver aqui disponível, eu atendo, tiro todas essas dúvidas no mesmo dia, tá? E o nível 3, você tem esses dois primeiros e ainda tem conteúdo técnico que cai de 2 a 3 vezes por semana. É para você que são vídeos diferentes desses, são vídeos técnicos, tutoriais, mini cursos e assim vai. Então vai lá, dá uma olhada, vou deixar o link na descrição. Vai, seja membro aí, me ajuda, cara, você me dá estímulo para continuar. Ponto número 1 das diferenças do amplificador valvulado. Antes de falar dele, deixa eu apresentar para você que talvez nunca viu uma válvula. O que é uma válvula? Transistor, só para lembrar, é um componente eletrônico que é pequenininho, tá? E custa muito pouco um transistor. Uma válvula já custa caro e é enorme, eu vou te mostrar. Aqui na minha mão eu tenho uma válvula 6L6, tá? É uma válvula que vai no power, na potência do amplificador. Ela faz o último estágio do amplificador, da amplificação, tá? Não existe só esse modelo de válvula para amplificadores valvulados. Cada modelo tem características diferentes. 6L6 normalmente é usado em amplificadores americanos, como esse Pive que está atrás de mim aqui, esse cabeçote, e aquele Randall que está ali. A característica sonora dela também muda de uma para outra. Depois, em Marshall, amplificadores ingleses, são normalmente válvulas EL34 e válvulas EL84, tá? No power, na potência. É isso aqui, isso é uma válvula, tá? Aqui tem os pinos dela, onde ela é encaixada no soquete. E depois eu tenho aqui na mão a válvula, que é uma queridinha de nós guitarristas, que é a 12AX7, ela é pequenininha, ela faz o pré-amplificador. Essa válvula aqui, uma que você muda totalmente o som do amplificador. Estou falando de marca, se mudou a marca da válvula, já muda o timbre do amplificador. Depois eu vou falar sobre isso. No Brasil você vai encontrar essa válvula com o nome de 12AX7, porque 12AX7 é a nomenclatura americana, que pega todas as Américas, desde a América do Norte até a América do Sul. Se você tiver um amplificador que está escrito ECC83, é a mesma válvula, tá? Só que ECC83 é a nomenclatura europeia, então é a mesma coisa, tá? 99,9% dos amplificadores valvulados para guitarra é essa válvula que vai no pré, a 12AX7, tá? Já vou explicar. Conhecendo os elementos ativos, o número 1, tópico número 1, que é válvula que amplifica o som e pré-amplifica, e transistores que pré-amplificam e também amplificam o som no transistorizado, a gente já sabe que quais são os elementos ativos que fazem funcionar o amplificador. Então essa é a primeira diferença técnica. Ponto número 2, tá? Que é o que incomoda, o que deixa dúvida em muitos guitarristas. É a distorção do amplificador, tá? O valvulado, a principal diferença é que ele vai se saturando gradualmente. O transistorizado é abrupto, não existe isso. Ou vai ou racha. E o que vai mudar? Falando em modo de eletrônica, é complicado de tirar isso da minha cabeça e passar para você que talvez não entenda eletrônica. Grosso modo, tá? Se você é um cara que entende de eletrônica, vai saber que eu estou explicando a grosso modo para quem não entende, porque se eu não tem como eu falar uma coisa técnica, sendo que a pessoa não é versada em eletrônica. A grosso modo, você vai erguendo o volume do amplificador valvulado e a válvula ela vai se saturando. Ela vai vai ficando saturada. Porque vai aumentando o número de corrente, de elétrons ali dentro, e ela vai ficando saturada, e ela vai modificando o sinal da guitarra. Ela vai querendo amplificar ele, ela vai amplificando ao ponto que ele começa a se saturar e vira uma distorção que você escuta, vira um drive, né? Conforme você aumenta o volume.
E aí, esse drive, ele é orgânico. Por quê? Porque ele não é uma coisa na cara, ele não é linear, entendeu? Ele vai aos poucos. Então ele é orgânico, harmônico, essa que é a diferença. Ele é harmônico, aveludado e som quente no final. Essa é a diferença. E ele tem uma compressão no som. Conforme você toca no valvulado, você sente que parece que tem um compressor ali ligeiramente ligado ali, sabe? Ele funciona desse jeito. E ele tem os harmônicos dele que você escuta com muito mais facilidade, aveludado, e você vai ter naquele drive que é redondinho, digamos assim. O som não tem forma, mas ele é redondinho, todo certinho. Em contrapartida, o transistorizado não funciona assim. Se você pegar um transistorizado, por exemplo, normalmente ele tem uma faixa de trabalho até o volume número 7, mais ou menos assim, que ele trabalha bem. Se você começar a erguer o volume do transistorizado no canal limpo, por exemplo, ele vai começar a distorcer, mas de um modo feio, não distorce legal. É uma distorção feia, de verdade feia. O alto-falante também recebe um sinal muito mais forte, desequilibrado, que começa a, digamos, não sei como fala na sua região aí, dar aquela rajada no alto-falante, sabe? Ele começa a pipocar e o som não fica legal. Você acaba não usando esse tipo de distorção no transistorizado. Você vai usar do valvulado, você usa, tá? Então essa é a principal diferença no sistema de timbre, de distorção. É por isso que os guitarristas gostam mais dos valvulados. Diferença número 3, essa é muito importante, é a dinâmica na hora que você toca. O valvulado, como ele funciona orgânico e gradualmente, como eu estava dizendo, ele responde muito bem, responde assim com fidelidade à dinâmica da mão do guitarrista. Então, por exemplo, você está ali com o volume alto do amplificador valvulado tocando. Se você der uma paletada leve, sabe, suave na guitarra, a distorção diminui. Se você der uma pancada mais forte, a distorção ergue, entendeu? Ela vem, o ganho vem mais forte, porque ele pega essa dinâmica, ele tem essa dinâmica muito boa para tocar. Então, o guitarrista que toca com valvulado já há muito tempo, ele tem dificuldades para cair no transistor. Eu me dou bem com todos eles. Eu toco guitarra no valvulado, toco guitarra no transistorizado, gravo vídeos às vezes tocando guitarra, ainda me elogio os timbres e eu estou às vezes usando o Guitar Rig, pra você ter ideia. Quando eu estou com pressa, não dá tempo de eu ficar fazendo esse tipo de gravação. Funciona para mim, todos funcionam bem. Mas sim, eu nunca vou fazer uma gravação profissional, digamos assim, com um amplificador transistorizado, porque eu não gosto para fazer isso. Eu já acostumei com o valvulado. Então, a dinâmica muda tudo, tem um sustain diferente, como eu falei, parece que tem um compressor ali, tem um som aveludado e você toca, responde a dinâmica muito melhor que o transistorizado, porque o transistorizado já é na cara, ele é direto e reto. Você vai ligar a guitarra ali, você vai tocar, claro, se você tocar baixinho, passar a paleta de leve, o som vai ser mais baixo, se você bater mais forte, o som vai ser mais alto, mas não é disso que eu estou falando. Aquilo ali se responde na distorção mesmo, no drive, é diferente. Então, a dinâmica muda toda. Se você é um guitarrista que usa muito dinâmica, você vai gostar mais de um amplificador valvulado. Número 4, tá? Para você entender, compressão sonora. A válvula, ela funciona desse modo que eu expliquei. Então, por natureza, quando você toca, eu já falei anteriormente, mas eu vou reexplicar, ele tem uma compressão natural, o valvulado, coisa que o transistorizado não tem. O transistorizado é seco. Quando você toca no som limpo, principalmente do transistorizado, ele é seco. Quando você toca num drive com o amplificador transistorizado, o drive dele, ele é duro. É um drive duro. Não é feio, é duro. Tem guitarristas que optam por amplificadores transistorizados. Exemplo, o Dimebag do Pantera, ele usava um Randall, mas não era valvulado, era transistorizado. Para ele, o som era aquele. Ele gostava daquilo, entendeu? Então não é que um é ruim e o outro é bom, não é isso. Mas em comparação com o valvulado, ele é seco. Você toca, o transistorizado vem seco e duro, assim, ele vem na cara. O valvulado não, o valvulado você toca, ele é aveludado, como eu disse, orgânico, e tem uma compressão. O guitarrista que está tocando, ele está batendo a paleta, parece que ele está com o pedal de compressor ligado, com o volume, com o botão do ataque do pedal, que valoriza a paleta acionado ali, sabe? Ele fica desse jeito. Então, essa é uma diferença, assim, crucial do amplificador valvulado para o transistorizado, que é o que vai mudar radicalmente a dinâmica na hora de tocar, tá? Ponto número 5, que essa é uma diferença também que incomoda muito o guitarrista, ele quer entender por quê. É a potência percebida, que você percebe no ouvido quando você está tocando. Por exemplo, você pega um amplificador valvulado e um transistorizado que tem a mesma potência nominal, digamos assim. Eu pego um amplificador que tem 100 watts, com 2 alto-falantes de 12 polegadas, tá? Um valvulado. E pego um amplificador transistorizado, que tem 100 watts também, com 2 alto-falantes de 12 polegadas. A gente põe ele numa sala e a gente vai tocar. Aí eu tô tocando com o meu valvulado, você tá tocando com o seu transistorizado. O meu valvulado tá no volume 4, o seu transistorizado já tá no volume 8, quase morrendo, e não tá com aquele volume do valvulado. Entendeu? Ele não tá. Os dois têm a mesma potência, mas não bate, não chega nem perto. Por quê? Porque é o que eu tô falando. O valvulado, você ergue ele, você pode usar ele no volume 10, entendeu?
A distorção não está fazendo mal para ele. Claro que você está forçando um pouco mais as válvulas, está judiando um pouco dele, mas ele não está morrendo. Você está com ele lá no número 10, lá no número 4 que eu falei para você, e você está tocando. Conforme você vai subindo o volume do valvulado, a única coisa que vai acontecer, vai chegar a um certo ponto que o volume vai parar de subir porque ele atingiu a potência dele. Mas depois daquilo ele começa a saturar, começa a vir o drive, entendeu? O transistorizado não. A hora que você passa da faixa de trabalho dele, ele começa a não aguentar mais e já começa a ficar até perigoso para ele, entendeu? E o som começa a ficar feio. Então a potência percebida do valvulado é muito maior. Pode ver que se você tiver um amplificador valvulado de 30 watts e for ensaiar com um cara que tem um transistorizado de 100 watts, você vai engolir o amplificador dele. Entendeu? Porque a pressão sonora é muito maior, porque a válvula trabalha diferente, entendeu? Então não é que a potência é diferente, é que o modo de trabalho, o jeito que se percebe a potência do valvulado, ela é muito mais alta, tá? Você tem que saber disso. Ponto número 6, tá? Esse aqui não é tão importante em termos de som, mas é importante no dia a dia de quem tem um valvulado. É o peso do amplificador. Ele é muito mais pesado que o transistorizado, principalmente por causa da construção dele e dos transformadores que ele usa, tá? O valvulado ele não vai usar um transformadorzinho pequenininho dentro dele igual o transistorizado usa. O transistorizado ele usa aquele transformadorzinho para quê? Você tá aí na sua casa, aí você vai ligar ele no 110 ou no 220 e ele vai transformar o 110 e no 220 em outras tensões para alimentar o pré-amplificador, os circuitos dele ali dentro. Isso eu não estou dando nomes a valores, a tensão, porque depende do amplificador. O valvulado ele já usa 2 transformadores, e 2 transformadores muito grandes que pesa muito. Por quê? Porque ele já entra, quando você liga ele, é um transformador que tem que ser maior, porque ele vai transformar, por exemplo, 110, que nem uma curiosidade, aqui na Europa não existe 110, aqui é tudo 220, tá? Então, por exemplo, eu ligo ele aqui no 220, ele vai transformar 220 em no mínimo 500, 550 volts. Já para começar a alimentar o power, a potência, tá? Do amplificador das válvulas. Então tem que ser um amplificador, um trafo, um transformador grande. E depois, ele é grande e pesado. E depois do outro lado do amplificador tem o transformador de saída, que ele vai pegar todo o trabalho do amplificador e vai transformar isso num sinal certinho para cair no alto-falante, para você se ouvir. Só que ele também é enorme, porque ele trabalha com uma corrente muito, muito alta, entendeu? Então ele pesa muito. Então, por exemplo, esse cabeçote aqui, o Randall, ele pesa, se eu não me engano, 36 ou 38 quilos. Só o cabeçote. Não estou falando de um âmbito, estou falando só o cabeçote, entendeu? Então é uma coisa desconfortável para você levar para lá e para cá. Não é como o transistorizado, que é compacto, você pega, leva e tchau. Número 7, muito importante agora, hein? Manutenção, tá? O transistorizado, pouca manutenção, pouquíssima. Só se ele queimar der algum problema, entendeu? É pouca manutenção. Normalmente tem gente que usa um transistorizado a vida inteira e ele nunca deu problema. O máximo que às vezes acontece quando é um combo, tá? Eu pegava muito desses problemas, eu já expliquei isso, pega um combo de um transistorizado. Como o alto-falante está ali junto nele, você toca muito tempo, principalmente quem toca com banda, volume alto, a vibração faz soltar as soldas da placa, alguma solda, que a gente chama de solda fria. Isso acontece às vezes porque a solda é um amplificador barato, de construção frágil, ou mesmo um amplificador bom. Eu toquei muito tempo com um Fender Ultimate Chorus transistorizado, ele dava muito desses problemas, tá? Então o que acontece? Solta uma solda ali dentro, ele começa a vibrar e aí começa a dar umas anomalias quando você toca. Normalmente vai dar algum tipo de estouro, ele começa a estourar, porque tá dando mau contato. Aí você tem que abrir ele e refazer todas as soldas uma a uma, sabe, esquentar ali com o ferro de solda e dar um pique de solda novo em cima. Mas não vai fazer isso, hein? Se você bater uma solda na outra ali e não ver, soldar, colocar em curto o amplificador, você vai estourar o amplificador que você ligar na tomada. Tem que ser quem sabe. Enfim, normalmente é esse tipo de manutenção, ou quando você liga ele na voltagem errada, ele queima o transformador, normalmente tem um fuzil de proteção, dá esses tipos de problema, né? Queima um transistor de saída, se queima um transistor de saída, você leva para consertar, é tirar um por outro. Claro, o cara vai te cobrar, mas é pouco. O valvulado já requer uma manutenção periódica dele, entendeu? Você tem que trocar as válvulas cansam. Não é que você vai comprar um valvulado hoje e vai trocar as válvulas daqui 3 meses. Demora um pouco para dar problema, mas dá problema, você vai ter que trocar. Chega uma hora que a válvula está cansada, ele já não tem mais aquele timbrão que ele te oferecia no começo. Aí você tem que trocar a válvula, custa caro, não custa barato, entendeu? Não é brincadeira, custa caro mesmo. Não é qualquer válvula que você vai pôr ali, entendeu? Então assim, a manutenção dele é cara, tá? E o valvulado também tem mais um outro probleminha, é o transporte dele, né? Quando você vai transportar, como eu disse, é pesado, você não pode deixar ele bater, ele é sensível ao toque. Já o transistorizado não é.
entendeu? A válvula, ela não é uma lâmpada, mas é como se fosse, ela tem um filamento dentro dela, que você vai ter que ligar o amplificador antes primeiro, você vai ligar só, não vai ligar o stand-by, vai ter que deixar ele esquentar um pouquinho. E aí quando você termina de tocar, não é que você já pode pegar ele e sair levando pro carro, você tem que esperar ela esfriar para não ter perigo de queimar o filamento. Você não pode bater o amplificador, porque a válvula, além de ser eletrônica, ela é mecânica, ela tem um mecanismo dentro dela. Se aquele mecanismo tomar uma pancada e ele sair fora do lugar, acabou, já era, perdeu a válvula, entendeu? E aí para trocar uma válvula, a maioria dos amplificadores não é tirar uma e por outra, só do pré você pode fazer isso. Do power você tem que mandar regular o bias do amplificador, é complicado, sabe, esse tipo de coisa. Então esse quesito, o transistorizado é bem mais prático, bem mais tranquilo. Que mais que o valvulado te dá de dor de cabeça? Válvula cara, manutenção cara, construção dele de fábrica também é mais cara, ele vai custar mais caro, óbvio, a gente já vai falar disso. E ele requer manutenção, ele requer cuidados e não é brincadeira, é que nem você tem uma criança, eles têm que tomar cuidado com ele, porque senão você vai estragar o amplificador. O transistorizado já é um tanque de guerra ali, sabe? Você guardou, acabou, não tem problema. Ponto número 8, tá? Aquecimento e custo, consumo com energia elétrica. Vai aumentar o consumo de energia na sua casa. Absoluto. Certeza, certeza. Vai aumentar. Porque o amplificador valvulado, ele consome muita energia. Ele consome bem mais. Então, se você é um cara que vai ficar tocando por horas na sua casa, já prepara que vai subir. O boleto de força vai chegar para você um pouco maior, tá? Ele consome muito mais, em contrapartida do transistorizado consome muito pouco. A outra coisa é que ele esquenta pra caramba, porque é válvula, ela esquenta mesmo. Se você colocar a mão na válvula depois que você tocou por um tempinho, vai te arrancar a pele da mão, então ele esquenta de verdade. O transistorizado não esquenta desse jeito, esquenta um pouquinho. Bom, mas também esquentar o amplificador, não esquentar, não vai mudar a vida de ninguém, porque o amplificador vai estar lá, você vai estar aqui tocando e você não vai tocar com a mão na válvula. A gente sabe disso, mas eu só que tenho que passar isso para vocês. Mas consome mais energia, você tem que saber se é uma pessoa que está aí regrada com dinheiro, vai consumir muito mais energia na sua casa. Consome energia. Ponto número 9, custo, tá? Por que custa mais caro? Custa muito mais caro o amplificador transistorizado, mas muito mais caro, por vários fatores. Primeiro, que virou um artigo de luxo. A gente sabe que amplificadores valvulados, na verdade, não era nem para existir hoje se fosse levar em consideração a modernidade, né, a tecnologia que a gente tem hoje. A ideia nos anos 70 era parar com eles, né, por isso que começou a chegar os solid states, que eram os transistorizados, mas não agradou muito os guitarristas que já estavam acostumados com o valvulado, que foi o que eu te falei, muda a dinâmica, muda tudo, o cara continuou com ele. Ao longo dos anos foi parando de se fabricar televisão, rádio valvulado, óbvio, e hoje virou um artigo de luxo que quem quer comprar tem que pagar. Mas não é só isso. Ele custa bem mais caro porque a construção dele é mais cara, tá? É que nem eu falei, vai 2 transformadores ali dentro que custam caro. Se queimar um transformador desse, você tá enrolado, entendeu? Custa caro, não é qualquer transformador que você pode pôr ali. Válvula custa caro, soquete, os componentes do valvulado também tem que ser de melhor qualidade que o transistorizado, porque ali a voltagem que passa ali é alta, entendeu? Tem que ser uma coisa bem mais sensível, nesse sentido. Outra coisa, um valvulado ele vai custar caro também, porque normalmente os alto-falantes que vêm em amplificadores valvulados não são qualquer um, entendeu? Raramente você vai comprar um amplificador valvulado que não vai estar lá com alto-falantes tipo Celestion. Dificilmente você vai pegar um valvulado com qualquer alto-falante ali. Então, no geral, como ele é um amplificador muito bem planejado para ser construído, ele é feito com tudo do melhor. Então, no geral é isso, entendeu? Então não importa se ele foi feito na China, onde foi. No geral ele é feito com tudo que se pode pôr de melhor ali dentro, sabe? Então por isso que ele também custa caro. Número 10, a aplicação musical, tá? Aonde você aplica um e outro. Agora essa é importante para você que está na dúvida e o que você vai querer. Olha só, o amplificador valvulado ele tem um déficit numa coisa, o som limpo. Quem gosta daquele clean, daquele som limpo, limpinho, difícil você encontrar um valvulado que tem aquele clean, tá? Que nem, por exemplo, esse Randall, eu acabei comprando ele, que eu já ia comprar, mas eu tava com dúvida disso, porque eu sou um cara que de vez em quando gosta de usar um som limpo. É aí onde eu uso o transistorizado, quando eu gravo. E eu vi um review desse amplificador, que o cara que tava tocando tirava um som limpo legal dele. E realmente, ele tem um canal limpo muito bom. Por que que esse é um problema dos valvulados? Lembra que eu falei que conforme você vai erguendo o volume, ele vai se saturando? Então, normalmente quando você pega um amplificador valvulado, você começa a erguer o volume, ele começa a crunchar já, entendeu? Você acaba não tendo aquele clean limpinho como o do transistor. Alguns oferecem isso, alguns não. Por exemplo, o que eu estava falando, tipo de válvula. No canal 1 daquele amplificador meu, estou dando exemplo, eu coloquei uma válvula Sovitec nele,
no pré-amplificador, aquela pequenininha que eu acabei de mostrar, eu coloquei uma Sovitec nele, eu não lembro o modelo agora, que eu lembro que ela tem 3 séries. Ela tem a série que tem brilho e pouco ganho, uma que oferece alto ganho e mais agudo, e uma que oferece ganho e grave, com mais médio. Então no canal clean dele eu coloquei uma Sovitec que funciona muito bem com clean. Então assim, quando eu toco, ele tem um som brilhante, satura se eu erguer muito volume. Nos canais de distorção eu coloquei tudo JJ, Tesla, e que gera válvula de alto ganho com bastante médio, que é o timbre que eu já gosto de usar. Então você consegue fazer essas modificações. Por exemplo, no power do amplificador, para não saturar tanto, você tem que saber que tipo de amplificador valvulado você vai comprar. Por exemplo, amplificadores britânicos, o Marshall, eles tendem a ter válvulas EL34 e EL84. Em contrapartida, como eu disse, os americanos, quase todos os amplificadores americanos usam a válvula 6L6, que agora você já vai entender. Qual amplificador tem o som mais clean? Um Fender valvulado ou um Marshall valvulado? Sabe por que o Fender tem um som mais clean? Por causa dessa queridinha aqui, dessa válvula aqui, principalmente. Porque essa válvula 6L6, que nem você pega um amplificador de 100 watts, ela tem a faixa de trabalho dela para ela começar a saturar é muito alta. Então você vai erguendo o volume, erguendo, ela vai começar a saturar lá no final. Então você consegue aproveitar o som limpo do amplificador, entendeu? Aí contrapartida L84, você começa a erguer o volume, ela já começa a saturar primeiro, na cara, entende? Então tem que saber disso, essas diferenças. Som limpo do amplificador valvulado, nem todos têm, é difícil você encontrar um que tenha, entendeu? Os americanos têm um clean melhor. Em contrapartida, o transistorizado, normalmente ele tem um clean bonito. Isso é verdade. Você vai pro lugar, a guitarra ali, ele tem um clean bonito, se for um amplificador bacana. Diferença é que é aquilo que eu falei. É bonito, mas é um som seco, sabe? É um som muito na cara. Mas funciona bem. Essa é uma diferença. E aí vai depender do teu estilo, né? Pra você aplicar ele. Normalmente, o guitarrista de blues vai direto no valvulado. Vai direto, porque usa muita dinâmica na mão. O de heavy metal, clean, eu gosto de hard rock e heavy metal anos 80, então o valvulado funciona muito bem pra mim, entendeu? Funciona muito bem, mas eu não uso essa distorção do power dele, de erguer o volume, eu uso a distorção do pré dele, tá? Quando satura o pré, isso é uma coisa para outro vídeo, eu gosto desse tipo de distorção, ou dos pedais, mas eu gosto dele como um valvulado. Então, é isso. Essas são as principais diferenças entre um valvulado e um transistorizado, tá? Galera, esse vídeo já ficou um pouco longo. Deixa seu comentário, se tiver com dúvida aí, se caso eu esqueci de falar algum ponto importante, deixa no comentário, fala aí o que você achou do vídeo e se tiver dúvida, pergunta aí que eu te respondo, como eu disse, eu respondo todo dia. Um grande abraço a todos, eu vou nessa, fica todo mundo com Deus, fui!